aí, pensadores, tudo bem com vocês? É, eu vim falar a respeito daquele caso que aconteceu do menino aqui do Paraná mesmo. Ele teve um evento na cidade do Dia das Crianças, onde um dono de uma pet shop ele inaugurou o espaço dele com vários animaizinhos para o Dia das Crianças, né, para ser um momento legal, um dia legal. E aconteceu que um garoto de 9 anos foi para esse lugar é, acho que foi alguns dias depois, ou um dia depois, não me recordo, a data que aconteceu. E por volta de umas 8 horas da noite, ele foi para esse lugar, foi para essa. É como se fosse uma fazendinha, assim, um espaço para os animais ficarem ali todos separadinhos ali. E E aconteceu que esse garoto de 9 anos, ele teve a destreza de entrar no estabelecimento sem ninguém perceber e lá dentro ele cometeu várias coisas inimagináveis quando se trata de criança, ainda mais uma criança de 9 anos. Tem diversas reportagens falando tudo detalhadamente que foi feito lá, a forma que o garoto fez. E, e assim, é chocante, né, as imagens do que aconteceu. É chocante por se tratar de uma criança de 9 anos. E, e é chocante todo o desenrolar dessa questão. É, o menino ele ficou lá, ele pulou dentro do lugar lá, ele brincou tranquilamente. Depois ele mutilou vários dos animais que estavam lá. Ele conseguiu eliminar 23 animais e uma criança de 9 anos. Ele, ele mutilou, ele arremessou os animais, ele tacou pedras nos animais, ele chutou os animais. O requinte de crueldade que esse garoto teve enquanto criança de 9 anos é muito preocupante. É, E é importante também a gente observar e perceber a questão de não julgar, né, no sentido de, é um psicopata ou não tem como a gente saber ainda por conta da idade, por conta de não ter o histórico, né, a gente não tem o histórico dele de como ele era quando criança, ele tem pouco tempo ali, né, ele tem 9 anos. Então não tem como a gente falar, ele é um psicopata, porque a gente não sabe a trajetória da vida dele até chegar a esse ponto. É claro que se ele chegou a esse ponto, o requinte de crueldade dele já teve em outros momentos. Aí a pergunta é, ninguém percebeu detalhes de comportamento desse garoto? O que a gente sabe é que essa criança foi criada pela avó. O que a gente tem que pensar na questão desse comportamento? Como que foi a criação desse garoto? Como que foi a criação dele com a avó? Como que foi a criação dele com os pais? Por que não os pais, né? Para poder tentar é, entender, eu acho que é uma coisa que é bem complicada de entender. Mas assim, pra gente começar a perceber, perceber o que já estava ali, que a gente não percebe, que a familiar não percebeu, sabe? Ou para analisar o contexto todo. É, o que a gente sabe sobre
psicopatas, é que nem todo psicopata, os estudos mostram, nem todo psicopata matou animais em algum momento da vida. Ele simplesmente pode ser que não tenha, não goste, não queira ficar perto, alguma coisa nesse sentido. É, mas todo serial killer em algum momento matou os animais. Exemplo do maníaco do parque. O maníaco do parque, ele procurou um trabalho em um matadouro, mas ele sentia prazer em ceifar com o animal. Então, assim, existe um livro do Maníaco do Parque agora, que o Ulysses Campbell brilhantemente escreveu. E lá contém toda a história dele, né? Lá contém a raiz do cara até o ponto dele fazer o que ele fez. E assim, o mais impressionante disso, uma coisa que eu acabo pensando muito, é a questão de, tá, ele tem 9 anos, ele não vai pagar por isso, né? Não tem como, não tem como ele pagar por isso. E, e, e ele, enfim, ele não tem como pagar por esse crime que ele cometeu. Só a partir dos 18 anos que isso aconteceria. E a gente também nem pode denominar como, é um psicopata, nem nada. O que a gente pode falar é que ele tem transtorno de conduta. É, então, assim, tá. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe como ele é. Essa criança, ela vai crescer. E essa criança vai crescer no meio de todo mundo. Essa criança vai estudar na escola de alguém que a gente conhece. Entende a problemática no sentido de. É, no sentido da gente não saber quem é, ou tipo assim, ou deles não ter uma. É como se fosse um lugar assim para eles, ou ter algum histórico, alguma coisa nesse sentido. O problema, eu acho que na verdade não é só do Brasil, mas essa questão de serial killer ou psicopatas, a mente deles não ser estudada. Existe um documentário na Netflix chamado Mindhunter, que é um documentário muito interessante de se ver, porque lá a gente consegue observar muito sobre o modo operante dessas mentes. E é logicamente que a gente não consegue falar, tal pessoa tem esse comportamento, então provavelmente não tem como a gente ficar julgando todo mundo por ter comportamentos estranhos, né? Não tem como a gente fechar diagnóstico de ninguém assim. Então, assim, fica a dica para vocês estudarem sobre comportamentos, mesmo não trabalhando na área nem nada, fica a dica da gente observar sobre isso, porque é sutil, né, esses modos operantes e esses comportamentos abusivos e ruins, mas com, a gente consegue, assim, observar, sabe? É importante que a gente consiga observar esse tipo de mente, esse tipo de pessoas, porque, é que nem eu falei, no Brasil não tem estudo sobre essas mentes. A galera não estuda o maníaco do parque, ninguém estudou sobre o maníaco do parque. E é isso.